Hoje eu vou falar para vocês um tema que eu acho que eu nunca falei aqui, pelo menos não me lembro. Um tema que diz respeito ao quarto mandamento. Quando se fala honrar pai e mãe, o Papa João Paulo II dizia que isso se referia também ao amor à pátria. Quando fala pai e mãe, se refere também à pátria, à necessidade de amar a pátria. E essa necessidade de amor da pátria, ela já nos é falada pelo Papa Leão XIII, que todo católico, embora nós sejamos de uma igreja universal, ou seja, uma igreja para o mundo inteiro, nós devemos amar cada um de modo especial a terra onde nasceu, a terra que foi escolhida por Deus para daí nós podermos nascer. E um exemplo disso está no próprio Jesus Cristo, que amava a sua pátria e que diante de Jerusalém chora sobre Jerusalém. E diz: Jerusalém, Jerusalém, em ti não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque não conhecestes o dia da tua visitação. E por que Jesus chora sobre Jerusalém? Exatamente pelo amor que ele tinha à sua pátria e aos seus da sua raça que estavam ali, embora ele tenha vindo ao mundo para salvar a todos. E quando chega aquela mulher cananeia pedindo a ele uma graça de cura da sua filha, ele diz: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele começa evangelizando a sua pátria, e depois é que ele manda que os discípulos vão para o mundo inteiro. Fazei de todos discípulos meus. E estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas primeiro ele começa com a sua pátria. Então a doutrina da igreja diz que nós devemos ter um amor especial à nossa pátria. Isso faz parte da própria doutrina católica. Tanto Leão XIII fala sobre isso, o Papa São Pio X, num dos seus discursos, fala desse cuidado que devemos ter. Pio XI e Pio XII também diz que o amor pela pátria diz respeito à própria caridade. A caridade que ela é universal, quer dizer, o amor é universal, devemos amar a todos, mas o amor tem estágios. Começa pela família, depois pela pátria, depois pelo mundo inteiro. Daí a necessidade de nós valorizarmos a nossa pátria, nos dedicarmos a ela, não como um Deus, mas como nossa terra, nosso povo, nossa cidade terrestre, onde Deus quer que nós estejamos. Devemos cuidar dela e defendê-la, diz o Papa, até com a própria vida, se for necessário. Por outro lado, o cuidado com a pátria diz respeito também ao cuidado com as instituições, sobretudo com a lei, com as leis. Daí cada cidadão, e todo bom cristão é um bom cidadão, ama a pátria para que a pátria seja uma casa comum, onde todos possam viver num bem comum em vista da eternidade. Por isso, o bom cidadão procura trabalhar na sua pátria para que ela seja realmente esse local onde os fiéis, o povo, possa ter os bens materiais necessários em vista de algo muito maior, que é a vida eterna. Daí o cuidado que nós temos, por exemplo, de que haja leis que conduzam o povo à salvação. Daí o cuidado que o católico tem de defender a sua pátria contra as leis iníquas. Estamos agora, por exemplo, no Congresso com vários projetos a favor do aborto, que vai tentando entrar de uma ou de outra forma, o que nos faz defender a vida também por causa da nossa pátria. Porque existe uma coisa chamada pecado das nações. E quando numa pátria, num país,
se adotam leis iníquas e essas leis, elas são aplicadas, como por exemplo uma lei que permite o aborto, muitas pessoas vão morrer e vão pecar por causa dessa lei. Então o pecado não será apenas o pecado de quem faz, mas será um pecado da nação. E os pecados das nações são muito sérios, no sentido também comum. E isso provoca também a ira de Deus para as nações. Haja visto na história do povo hebreu, quando havia o pecado do povo hebreu, Deus muitas vezes chamava a atenção e dizia, essa nação, ela é adúltera. Porque esse povo é adúltero, mas adúltero não no sentido de adultério, com o sentido carnal, mas adúltero por quê? Porque rompeu o laço com o próprio Deus. Por isso, quando uma nação permite leis iníquas, leis que contra a vida, por exemplo, conforme estou falando, naquela nação ela está rompendo uma aliança com Deus. E essa ruptura de uma aliança com Deus, isso leva a inúmeras consequências para as nações, para a nação. Então, se no Brasil chegam essas leis, todo o povo brasileiro vai sofrer, todo, porque toda a nação vai ter sua parcela de culpa. Daí a importância e a necessidade de todo o povo brasileiro lutar contra as leis iníquas. Nós temos agora o caso do aborto, a lei da ideologia de gênero, né? Tudo isso, evidentemente, provoca destruições. Quando nós tivemos, por exemplo, em 1977, a lei do divórcio, né? Em que a igreja se levantou contra, né? E a mídia trabalhou muito contra a igreja naquela época, de modo mais sorrateiro do que hoje. Hoje é mais aberto. Naquela época, através das novelas, né? Sobretudo Dias Gomes e Janete Claire, que eram comunistas e queriam quebrar, né, toda a resistência do povo. E naquela época o povo era católico, muito mais do que hoje. A família era católica e não se admitia de maneira nenhuma o divórcio. Mas eles fizeram uma verdadeira revolução cultural e o povo foi se arrefecendo e a resistência ao divórcio ficou muito tênue, inclusive nos meios da igreja. Estávamos num período muito difícil da história da igreja e a lei veio. E eles alegavam o seguinte, né? Bom, o divórcio é só para quem quiser, ninguém é obrigado a fazer, faça quem quer. É lógico, a igreja foi sempre contra e não existe um divórcio católico, não existe isso. Mas houve essa lei e o problema maior não foi a lei em si, mas foi a mentalidade divorcista que ficou no povo brasileiro. Quer dizer, agora o jovem se casa já pensando em, se não der certo, nós nos separamos, nos divorciamos, cada um para o seu lado. E a facilidade do divórcio hoje é tão grande, mais do que naquela época, que hoje basta o casal ir ao cartório e desfazer aquele vínculo que foi feito, né, no dia do casamento, do seu casamento, no civil. Quer dizer, o problema não foi só legalmente o divórcio. O problema foi, mais do que isso, a mentalidade divorcista de que agora o matrimônio não é mais indissolúvel. E essa mentalidade divorcista penetrou em todos os meios, inclusive na igreja. A mentalidade. Então, hoje, muitos católicos já se casam com essa mentalidade. Se der certo, bem. Se não der certo, cada um para o seu lado. E alguns até excluem do seu próprio matrimônio a indissolubilidade. E tornam o seu matrimônio nulo, exatamente por isso. Então, não é só a lei. Quando a gente luta contra o aborto hoje, não luta só contra a lei do aborto, mas luta contra a mentalidade abortista. Quer dizer, a partir de agora, se entra uma lei em que permite o aborto, e eles vão por partes. Começa com 3 meses, 6 meses, até
aqueles mais loucos que dizem que pode fazer o aborto. Aliás, eles não usam o termo aborto, usam um termo assim mais eufêmico, mais simples, né? Interrupção da gravidez, que é a mesma coisa, matar uma criança, indefesa sobretudo, mas matar. Como diz a Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, a nação que admite o aborto, ele admite a violência. Quer dizer, é possível matar o outro, é possível se vingar do outro, é possível se desfazer do outro quando o outro não interessa mais. Então, essa mentalidade vai ser uma mentalidade contra a vida. Não é só a lei, mais do que a lei, é a mentalidade que vai provocar essa lei na população. Quer dizer, daqui a algum tempo, se isso passa, daqui a algum tempo, nós teremos aí um povo que não vai dar valor nenhum à vida. Porque se não dá valor à vida de uma criança que está no ventre da mãe, indefesa, que não tem nem como gritar, não tem nem como chorar e pedir socorro, e se admite matar uma criança assim, covardemente, né? Se isso vai na mentalidade da população, matar vai ser uma coisa muito simples. Então, quando alguém não servir mais, vai lá e mata. E por que então não matar o idoso? Se pode matar uma criança, por que não matar o idoso que não produz mais? Não matar aquele que já está lá no leito de hospital? Vai lá e desliga o aparelho. Está dando muito trabalho, está importunando, dando despesa, mas sempre com uma capa de doce piedade, né? De pena. Coitado, está sofrendo muito. Mas não é por causa do sofrimento, não. É exatamente o sentimento de vaidade, de orgulho, de egoísmo, que não quer cuidar do outro. Mas acontece que nós somos responsáveis uns pelos outros e devemos amar a todos. Então, esse tipo de pecado, que é um pecado da nação, ele brada o céu por vingança. Então, uma nação que permite tais leis, essa nação vai ter suas consequências ruins, como foi o caso do divórcio. Quantas famílias hoje são destruídas? Já se diz que mais de 50% dos casamentos realizados não chegam a bom termo. E acontece a separação, ou muitas vezes com divórcio ou sem divórcio. Exatamente por causa desta mentalidade. Então, as consequências nós vemos aí. Filhos de pais separados, com suas dificuldades, seus sofrimentos. Aqui eu não estou julgando valores, no sentido de não estou julgando ninguém, se podia, se não podia, cada um tem a sua história. Mas quero dizer, essa mentalidade de que família agora não é mais pai, mãe e filhos. Agora, família é um conceito genérico de qualquer aglomerado de pessoas que vivem na mesma casa, sem nenhum laço familiar no sentido tradicional. E isso a gente vê as consequências das grandes destruições da própria sociedade. Então, o amor à pátria nos leva a amar a nossa pátria, cuidar dela, defendê-la. E existe um trabalho muito grande no Brasil de fazer com que o brasileiro fale mal do Brasil. Quer dizer, o brasileiro... só no Brasil que acontece isso. Quantas vezes a gente escuta isso? Só no Brasil que acontece, fosse lá fora. Só que não é bem assim, né? Então, o próprio brasileiro começa a não ter a própria autoestima. E isso é muito mal, né? Demonstra... mas isso é provocado, inclusive, pelos inimigos de Deus e da pátria, né? Sobretudo os comunistas, porque eles querem um governo universal. Então, é preciso que vá quebrando qualquer sentimento de nação no povo. E fazem isso no mundo inteiro, né? Então, primeiro que nosso dever para com a nossa pátria é de amar, de cuidar dela, de zelar por ela, começando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, de cuidar para que as leis sejam leis que estejam de acordo com a lei de Deus, não sejam leis iníquas,
E na hora, nossa arma, uma das nossas armas é exatamente o voto. Então temos cuidado na hora de escolher os nossos candidatos, escolhemos candidatos que estejam de acordo com o projeto de Deus, né? Ter o cuidado de não escolher aqueles que vão contra exatamente a lei de Deus, como candidatos abortistas, comunistas, que são contra a família, contra a educação dos filhos pelos pais e tudo mais. E esse compromisso é um compromisso de todo cidadão católico, né? Porque assim, evidentemente, a gente vai estar demonstrando esse amor. Isso é uma doutrina da igreja, que sempre foi assim. Não estou falando nada novo, porque essas coisas muitas vezes se calam com um pouco de medo de expressar o que deve ser. Por outro lado, nós devemos rezar muito pelo nosso país. Nosso país tem uma protetora, que é Nossa Senhora Aparecida, né? Que é rainha e padroeira do Brasil. Nós a coroamos como rainha do nosso país. E foi declarada como rainha, né? Então aqui nós rezamos muito a ela, pedindo a sua proteção, pedindo que ela cuide das nossas famílias. Porque, na verdade, a situação começa lá na família, né? Existem demônios que são especializados em destruir família. Colocar desconfianças, colocar dificuldades de relacionamento, levar as famílias a pecar, né? O relacionamento dos casais, ao pecado. Existem demônios que são especialistas só em família, para destruir a família. Então, começar a expressar o nosso amor dentro de casa, a alegria de estar em casa, a alegria de estar com os pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa, apesar das dificuldades que se tem, mas ali você tem a graça, uma graça especial, que é a graça sacramental, né? Depois esse amor se expande, né, para a vida social e depois para o país. Então peçamos a Nossa Senhora Aparecida que nos proteja, que nos guarde e que nos dê esse verdadeiro amor, em vista de nós alcançarmos a nossa pátria celeste, que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.